No entanto, na filosofia, a independência pode também relacionar-se no domínio mais abstrato do pensamento e, nomeadamente, de liberdade religiosa. Neste caso, a independência torna sinônimo de autonomia e liberdade diante de uma tutela espiritual exercida por uma entidade religiosa ou filosófica. A educação e a instrução laicas, a leitura, são fatores importantes para a aquisição de uma independência. Além da independência, existem ainda as interdependências no seio de uma nação democrática, sobretudo a acepção política da independência dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário, aliás. Como neste caso a autonomia administrativa dos entes importa num relacionamento institucional harmônico, fala-se ou trata-se de interindependência. Sobretudo a independência defendida pela maioria dos nacionalistas angolanos e pelo mundo em geral é a liberdade de ser, de viver, de pensar, de exprimir, de manifestar e de agir. Onde os angolanos sofreram durante 500 anos da humilhação e da escravatura portuguesa, hoje, após 11 de novembro de 1975, os angolanos voltaram a viver o mais pior da sua história contemporânea. Por isso, o Movimento para a Paz e a Democracia em Angola faz um apelo veemente a uma economia política nacional. A economia e as perspectivas não podem deixar de estar ao serviço do homem, que é, portanto, a base principal e fundamental de todas as nossas preocupações, ou das preocupações de todo político. O que nos leva hoje a dizer é que o crescimento não é um fim em si mesmo. Quer dizer que isto não pode ser considerado como um fim. Um crescimento ganha sempre a legitimidade se congela nas virtudes da justiça distributiva. A existência deste último nos mergulha em uma profunda reflexão da reestruturação da nossa economia. E, nesse sentido, estamos confrontados com dois requisitos fundamentais, que são, por um lado, frente ao impulso utente, mas com os seus riscos da globalização, que promove os modelos de parceria sobre as gestões de desenvolvimento do nosso país, ao risco de um extremismo de abertura ou de um nacionalismo hermenético que deverá ter uma atitude centrista que lhe permite, no entanto, que lhe permitirá obter a melhor aposta, permanecendo uma perspectiva proativa do ponto de vista das oportunidades que o setor privado poderá tirá-lo. Em segundo lugar, é urgente de rever a estrutura da nossa economia nacional, que permanece extrovertido sobre os setores de soberania, tal como a moeda,
a água, a energia, o telefone e outros, o nosso apelo irá garantir a soberania da política econômica do nosso país, no sentido de encontrar uma dinâmica e de reestruturar, portanto, as suas políticas econômicas em geral e, no verdadeiro sentido do tempo, seja reafirmada, portanto, esta política reestrutiva da nossa economia nacional. As dinâmicas da nossa economia local deverão ser o pilar de fundações da política econômica, uma opção exclusiva e endógena deverá ser considerada. Isso não significa a falta de abertura ao jogo da globalização ou mundialização, mas esta é a única maneira de valorizar os nossos recursos minérios, silviculturais, humanos, etc. Temos de empurrar para a construção de um modelo de desenvolvimento endógeno, sem, no entanto, negar todas as teorias e opções econômicas que tenha se mostrado bem-sucedidos em outros lugares. O colapso dos sistemas políticos nos nossos países africanos é em grande parte devido ao caráter do Estado importado em África pós-colonial. Para limitar os danos do registro com os seus lançamentos, devemos absolutamente considerar que o caminho a seguir é aquele da construção da nação que está em curso para o surgimento de um estado de emergência enraizado em termos de políticas econômicas, para uma prática político virada para a virtude. O mal da política, com um desconto principalmente a ausência de espírito. Muitas organizações políticas são despojadas de uma alma viva governando corretamente a sua ação na sequência do depositário ou depositório da virtude. Nós temos uma concepção deontológica da política, mas isso é preciso, ou isso nos mostra que esta última perdeu esta própria busca de significado e todas as principais atividades do homem e torna-se um caso horrivelmente vulgar e utilitário. Mas não sejam ingênuos. A ciência política permanecerá, no entanto, uma ciência real. Mas este pragmatismo e esta flexibilidade conjuntural traduzida de uma forma inadequada pela noção de realpolitik deveria ser equilibrada pela vontade e a própria postura dos grandes homens trabalhadores pela obsessão do resultado, mas tendo os olhos contemplados e quase congelados no bem. Resistamos a esta luta de alta dimensão ou alta estima na nossa abordagem, porque quantidade de frustração popular e ambiental possa diminuir gradualmente. Assim, os cidadãos e patriotas sentirão-se
mais orgulhosos de pertencer a esta grande nação. É, entretanto, tempo para observar que Angola é a cruzada de caminhos e a segunda alternância ainda não terminou de turvar as pistas da nova esperança no rescaldo de 11 de novembro de 2015. Depois de 40 anos no poder, o horizonte escureceu e as opções são confundidas por os atos horríveis que fazem recordar os tempos de guerra fratricida. A amargura de batalhas eleitorais, a luta continua para o desenvolvimento e a democratização do nosso país e mais responsabilidade na escolha real no futuro para tirarmos qualquer obscuridade na vida política, econômica, cultural e social da nação. Esta é uma chamada forte para lutar por um grande renascimento político e social. Esta luta vai ser necessariamente realizada por forças sociais favoráveis à mudança cultural. Feito Luanda, feito em Bruxelas, aos 18 de dezembro de 2015. Paz, democracia, liberdade e fraternidade. Viva Angola, viva a democratização em Angola e viva a liberdade. Unidos somos mais fortes. Obrigado.